Nadir? Está me ouvindo, Nadir? Conseguiu entrar? Não. Não tem problema para entrar. A Verinha faz a nossa... Ô, Nadir, está me ouvindo? Coitado. Nadir está aqui. Nadir, está me ouvindo? Não, ela não está ouvindo. Ela saiu e tentou entrar de novo. Não viu. Vamos fazer o seguinte, vai começando que eu converso com ela por aqui, tá? Tá. Ô, Joel, faz a nossa prece. Sim. Vamos lá. Unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, sintonizando com esses trabalhadores da Divina Misericórdia que nos dão esse amparo supremo, que possamos atender ao convite do Divino Mestre e estarmos dispostos a seguir os seus passos, buscando, neste ambiente de harmonia, de paz, um pouquinho mais do entendimento dos seus ensinos, dos seus exemplos, e a partir deles, podermos vivenciá-lo no nosso cotidiano, compartilhando com todos aqueles com quem tenhamos a oportunidade de conviver. Que a luz da tua infinita bondade, Pai, que as bênçãos do teu supremo amor ilumine as nossas consciências e nos dê a condição de podermos, abrindo os nossos corações, compartilhar desse momento de luz, dando a nossa singela colaboração para que o entendimento se mantenha efetivo e, ao sairmos daqui, saiamos capacitados a colaborar com a obra do bem, onde quer que estejamos. Que a luz da infinita misericórdia a todos nos envolva, nos dando a consciência plena de que não estamos só em momento algum. Agradecido nos encontramos, e em teu nome, em nome do Divino Amigo e de todos esses trabalhadores da verdade, damos por aberto nosso encontro na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos entrar no capítulo 19, a serva fiel. Confere? É isso? Não estou ouvindo. Isso. Alguém abre o microfone. Isso, certinho. Sim, isso mesmo. Então, novamente, né, a gente sempre faz isso, mas é óbvio tem que ser dito sempre, tá? Então, o estudo não é palestra, não é um monólogo, ele é convidativo, nós vamos lendo, refletindo, parando, é aberto a quem quiser fazer alguma intervenção, uma colocação, uma crítica, uma colaboração, uma pergunta, fique à vontade. Tá bom? Passo para o Homero, para convidar então alguém que queira ler, ou a quem ele já tem na lista. Vamos convidar a Vanessa, que está bem descansadinha, não é, Vanessa? Mais ou menos, vamos lá. Capítulo 19, a serva fiel. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, vinculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá, efetivamente, o escopo da medicina no porvir. O médico no futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si.
impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso. Os suicidas costumam sentir, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo, por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito, eterno nos fundamentos, vale-se da matéria, transitória nas associações como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Só uma paradinha. Esse estudo que ele está fazendo aqui é do, se eu não me engano, de um pesquisador que viveu, era Rutherford, o nome dele. O mesmo André Luiz cita, aqui ele está falando, entre outras palavras, que vocês estão, a Vanessa está lendo, eu estou me recordando, no livro do Domínios da Mediunidade, lá na introdução, na mensagem de Emmanuel, quando o Emmanuel abre todos os livros de André Luiz, e aí na introdução o Emmanuel fala sobre ondas médias e mentes. E aí ele fala dessa questão do infinitesimal, coisa e tal, das propriedades. A matéria, gente, ela é luz, só que está coagulada. Como assim coagulada, Fabiana? É como o vapor da chaleira é água. A água é o vapor coagulado. Coagulado é aquele que está denso, pesado. Então, a água ela tem várias propriedades. Ela é pesada, e também é vaporosa. Aí é água igual. No céu, quando vai chover, é água, só que em outro estado. Quando ela tem um choque com a pressão, ela vai se fechando, vai ficando cada vez mais atômica, né, mais fechada e pesada. Nós estamos num corpo pesado. Então, é uma aglutinação de células e átomos assim que nos prenderam, nos amarraram. Então, cada célula do perispírito, ela está amarrada com cada célula do corpo físico que foi retirado do planeta Terra, dos elementos da Terra. O espírito não é matéria, o perispírito é matéria, o corpo é matéria. Então, para que o espírito atue no corpo, ele precisa de um mediador, o perispírito, que é o vapor, vamos dizer assim, entre outras, bem grosseiramente. É o segundo estado da matéria, mais densa. O primeiro estado, então, é o corpo físico, o segundo, como se fosse o vapor, o perispírito. O espírito consegue se infiltrar nesse vapor, vamos dizer assim, eu só estou dando para fins didáticos, tá? E aí, então, ele consegue amarrar a célula desse perispírito à célula do corpo. Por isso que ela quando o bebê vai nascer no ventre da mãe, é célula por célula, ele vai construindo, né? 2, 4, 6, 8, assim vai indo rapidamente para formar uma organização física. Então ele está amarrado. Quando ele desencarna, destira, sai do corpo, ele solta célula por célula. Começa primeiro pelos gases, por isso o corpo incha. Solta os gases, é o primeiro estado da matéria. E depois o restante vai indo com uma consequência. Quanto mais pesado, mais ele custa.
por isso o espiritismo ele não é contra o suicídio por um dogma, porque no espiritismo não tem dogma. É porque é crime. Não é é crime porque não, é algo que foi lhe dado que ele não produziu. Ele não pode destruir o que não lhe pertence, o que ele não criou. Portanto, ele ganha um corpo que só cabe a quem deu aquela vida retirar. E é por isso que quando ele faz isso, por qualquer alegação, seja qual for, ele permanece ligado a esse corpo, que é o que ele está querendo dizer aqui. E aí ele, então, como não desamarrou estas células, ele, então, fica percebendo essas questões, né? Eu acho que a dona Alda queria falar. Eu gostaria, Fabiano. Nós sabemos que a água tem 3 estados: líquido, gasoso, que é o vapor, né? Quando a chaleira, por exemplo, ferve, e sólido, que é no caso do gelo. Correto? Bom, podemos dizer, agora é uma pergunta que eu te faço, podemos dizer que o corpo, a carne, é uma energia condensada? O espírito, uma energia gasosa? E o perispírito seria o quê? É que assim, ó, o espírito... Não sei se eu me fiz entender. Não, sei se eu me fiz tranquilo, tá perfeito. Não. Energia é matéria. Energia ainda é matéria. O espírito ele não é energia, porque a energia é matéria. Então, o espírito é de essência divina, tá? Então, por exemplo, a luz é matéria, a coisa que tu agarra, qualquer coisa, é matéria, só que ela é mais pesada do que a luz. A luz é matéria, a eletricidade é matéria, só que cada um em vários estados. Então, só para fins didáticos, a comparação é assim: o revestimento do espírito ele vai obedecendo uma gradação. Ele começa do mais tênue, que é o perispírito, que vai revestir esse espírito. Aí vamos imaginar que ele pesa um pouquinho mais, ele vai pesando e vai ganhando, vai ficando mais aparente, mais visível e mais pesado. É uma comparação, não é que exatamente como a água, tá, os estados da água, mas é só para fins de comparação. Então, ele vai se condensando, ele vai se fechando cada vez mais, vai dando uma forma específica, ele fica preso no corpo físico. Mas a finalidade de citar a água é o sólido e o gasoso, só essas duas, assim, porque tanto o gelo quanto a água são pesados, são matérias pesadas, né? É que o gelo ele está mais condensado um pouco que a água, mas todos eles é a mesma coisa, só que em 3 estados. Sim. Em 3 estados. E o espírito não é energia? Não, o espírito não é energia. Energia é o quê, então? É matéria. O espírito é de essência divina. Ele é divino. Sim, essência divina, mas... Por isso que ele precisa de mediação para tocar na matéria. Né? Por exemplo, a energia que a senhora cita, tudo é energia. Condensadas em vários estados. Por exemplo, a eletricidade é energia. E ela tem no nosso corpo também correndo junto com o outro. É que a gente tem que imaginar que cada matéria é uma combinação de vários elementos que vão se dando forma. Alguns deram forma, por exemplo, para o petróleo, outros deram forma para o metal, por exemplo. Então, outros deram forma para isso. Só que se eu combinar e for combinando, dá para fazer várias outras coisas. Mas tudo é matéria. São combinações. Agora, isso é importante a colocação, tá? O espírito não é matéria. Não é energia. Tá bom? Não é energia. Tu diz que o espírito é essência divina. Isso, mas que essência é essa? Que essência é essa? Ô, Fabiano. Lembre no ESD, vamos lá no ESD. Os elementos gerais do universo. Deus, Espírito e Matéria. Então, é Deus, o Espírito e a Matéria. E matéria é tudo aquilo que é possível de canalizar, mexer, mover, movimentar. Tá? Leiam, aí eu deixo de tema então para vocês, para a gente prosseguir, dos elementos gerais do universo. Livro dos Espíritos. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá bom.
Alguém falou meu nome. Quem é? Então tá, Algum vamos seguir. espírito. Posso seguir? Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos, em qualquer situação, a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, como na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente como no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas no caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência, nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente, fixávamos, receoso, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro... Quer descansar um pouquinho? Pode ser, seu Mac. Quem gostaria de continuar? Obrigada. Alguém? Pode ser eu, seu Homero. Pode ser. Então, nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidades e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno. Pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo, reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo, solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica, comentava a natureza dos diversos dogmas, até que, certo dia, chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos e, de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do enfermo, comentou risonha: nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Precisamos regressar, informou o assistente.
Precisamos regressar logo, se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante, com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela, algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil do que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta, por vezes, leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam as pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo. Tem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito, não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interessantes terrenos e à libertação. Afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro, de novo, à existência, e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro, sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto,
disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para estes, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, por meio de manifestações da espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Reparei que, a essa altura, a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide, pode ser, seu Homero. Alguém... Enquanto o Homero só convida a próxima pessoa, só fazer um adendo aqui, né? Ele tá fazendo uma chamadinha que a Virgínia leu para nós, mais para cima um pouquinho. Ele fala, né? Olha só aqui, ó, aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais que partira nossa amiga. Em tais circunstâncias, ele vai dizer, né? Lastimam aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Ou seja, a desencarnação realmente, infelizmente, né, não vai ser igual para todo mundo, que logo depois ele vai dizer assim, né, os que se consagraram à preparação do futuro com a vida eterna, ele está citando, né, e aqui ele está citando o Espiritismo, né, a preparação do futuro com a vida eterna, porque é a imortalidade da alma, através das manifestações da espiritualidade superior, instintivamente, ou seja, são compelidos, aprendem todos os dias a morrer, ou seja, porque a gente lida com a morte, né? Aqui nós estamos estudando sobre isso, então a gente está, pouquinho ou não, a gente está ganhando informação de, pelo menos, de como proceder caso venha acontecer isso conosco, né? E ao contrário de muitas pessoas que sequer se dão conta do que estão fazendo nesse mundo, né? Mas só para abrir esse adendo aqui que o espírito é o Bezerra, né, que está falando para ela. Então, queria falar. Se alguém quiser comentar alguma questão, fique à vontade. Eu quero fazer um comentário e depois eu posso ler um pouquinho, seu Homero. É que aquela hora, o amigo que tu estava conversando com a dona Alda, eu fui abrir e fechei tudo. Saí fora da reunião. Não, é que eu ia dizer para a dona Alda que justamente eu e o Eduardo, a gente estava estudando o livro dos médiuns, e quando tu falaste para ela que o espírito é de essência divina, é porque ainda não nos é dado conhecer a essência do espírito, como ele foi criado, né? E daí os espíritos dizem que nem eles não sabem ainda, né? Quando eles falam ali no livro dos médiuns. Então, a nós não é dado ainda saber, então não tem como a gente falar para alguém, se alguém perguntar, né, que nem ela estava te perguntando, tá, mas do que o espírito é feito? Ele é de essência divina, porque a gente não sabe, né? A gente não tem como dizer do que o espírito é feito ainda, por isso que tu deu só os dois exemplos, né? Isso. E tudo aquilo que eu domino, conduzo, agarro, toco ou conduzo, né? Se eu não tocar e não agarrar, mas conduzir, é matéria. Então, Exato. tudo aquilo que tem forma, por exemplo, a matéria condensada em 2 níveis. Vamos ir para o final de ano. Natal. Chegou o Natal hoje. Nós jogamos um rojão para cima.
Então sobe a matéria bem pesada, que é aquele fogo assim. Aí ele explode lá. Aí o som que sai dali é uma matéria condensada. E a luz que saiu é matéria de novo, mas menos condensada ainda, mais sutil. Então eu vejo e escuto os mais pesados. Então eu escuto bum, e depois primeiro eu vejo a luz, quer dizer, eu vejo a luz, porque ela é tão fina, tão condensada, que eu vejo ela mais rápido. Porque ela, por não ser tão pesada, ela vem mais rápido. E o som demora, porque o som precisa do ar para chegar aos meus ouvidos. Então, quando eu solto o rojão, eu vejo a luz. E depois eu escuto o barulho. A gente vê assim, a luz, depois, bum. Por quê? Os dois são matéria. É que se soltou, ela estava tudo junta. E quando ela se soltou, aí os mais pesados eu escutei, os menos pesados eu vi primeiro, e os mais pesados porque precisava de outro elemento, que era o ar, que é matéria, para carregar aquele som que era matéria, para chegar nesse ouvido aqui, que também é matéria. E a luz, que ela é mais sutil, ela não precisava disso, ela viajou mais rápido. Tá vendo? É mesmo que o trovão e o relâmpago, né? Isso, é o trovão e o relâmpago, que a Ivone está dizendo. Então, é a mesma coisa. O trovão é uma bomba, né? E o relâmpago é a parte mais tênue desse barulho do trovão. Mas todos estavam juntos, presos. Imaginem que vocês extraiam óleo de oliva. Tá tudo junto ali. Tá tudo junto naquele fruto. Só que eu crio formas de extrair cada vez mais. Tudo é matéria, só que em vários estados. Entendeu? Então é mais ou menos assim o espírito também, só que o espírito não é matéria. Eu vou tentar extrair tudo aquele suco do corpo, vai sair perispírito, corpo astral, corpo mental, corpo não sei o que, corpo isso, mas não vai sair o espírito. O espírito a gente ainda não tem o que falar dele, porque a gente não sabe, não nos é dado a conhecer. Por que ele não vai sair? Porque ele é algo que ele não é matéria. Exatamente. Não é matéria, porque ele é algo divino ainda, né? É como tu estava explicando para a gente ali. É divino, né? E a gente ainda leu essa semana isso, eu e o Eduardo, por isso que eu queria comentar. Claro, é importante. Mas essa parte é muito importante a gente rever, porque sabe que o perispírito é uma das partes mais difíceis de se compreender do ESO, assim, que a gente percebe que se tem bastante dificuldade, assim, porque é bem... E até por isso que o espírito que ele une, né, ao corpo, né? Por isso da importância também, né? Eu quero agradecer ao Fabiano e à Simone por completar essa explicação, que agora eu consegui assimilar melhor. Tá bom, muito obrigada, viu? Eles só disseram assim para a gente, não, vocês não estão prontos ainda, espera mais um pouquinho. É isso aí. Isso, Nós não teríamos a inteligência suficiente para poder entender, né? Não. Então, deixa assim. Deixa quieto, como diz a... É isso aí, por isso de essência divina, tá? Ô, Fabiano, a questão ali da Adelaide, né? Que ela tá praticamente vai desencarnar em seguida, né? Acredito eu ali, conforme o relato que está antecedendo. Ela é levada seguidamente ao plano espiritual, quer dizer, ela sai facilmente do corpo físico dela e vai para o mundo espiritual? É o que está mostrando ali, né? Inclusive, ela está tendo contato com ele. Ele está conversando. É por isso que me chamou a atenção. Então, ela já está bem preparada para esse desenlace. Né? Bem preparada ela não está, né? Porque por isso que o Bezerra alertou ela. Com Bezerra, né? Mas assim, ela visita o plano astral muito seguidamente. Sim. Então, ela sabe como é que pode ser, como é que não pode ser. Ela está bem instruída, né, Fabiano? É isso que eu digo, né? Ela está bem preparada, então. Que bom. Então... Que bom, tá bom. Eu estava na dúvida. Simone, tu quer ler posso ler um pouquinho, seu Mero. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos,
recebidos pela administradora, como se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria, ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava a redoma de pensamentos retentivos a interceptar-lhe a saída. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, Como portar-se ante esta situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos. Tornara-se, involuntariamente, a escória espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica tingira o fim. Não conseguiria manter-se ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim. Reconheça os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida. Temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores, em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. A visitante agradeceu, penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito, junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto, nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa, que Adelaide olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo, bem disposta, reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite.
O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenobe se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. Alguém quer ler? Eu queria comentar uma coisa antes. Sim. Fabiano, ali como tu gosta de falar, ali também deu uma chamada, né, ali para a situação dela, né, que mesmo ela tendo todo esse, digamos assim, todos os feitos que ela fez, né, ela era uma referência, né, aí tem uma parte ali em cima, né, que reconheça os obstáculos, mas não se amofine, a morte é o melhor antídoto da idolatria, né, e aí, né, com a sua vinda operar-se-á necessária descentralização do trabalho. Então, ela era uma pessoa que ela também estava com dificuldade de se desapegar, porque ela sabia que era uma referência, um exemplo, ali, aqui vivendo na Terra, né, digamos assim. E aí, houve essa fala, né, porque às vezes, eu acho que o apego dela estava muito nessa preocupação, o que iria acontecer depois, né, não porque ela não tinha entendimento espiritual, porque dá para ver que ela é muito evoluída, teve toda essa assistência, mas é a dificuldade mesmo, assim, tá, e quem vai continuar, como é que vão ficar as pessoas, né, que dependiam, de certa forma, dela, né, que era uma liderança ali, uma referência. Então, isso é um chamado ali, como tu disse também, né, é o melhor antídoto da idolatria, né, assim, me chamou a atenção, né, porque até idolatravam ela, provavelmente, né, e tudo mais, pelo que a gente viu, né, e isso nos faz pensar, eu não gosto dessa frase, e hoje não se usa mais, né, que ninguém substitui, não gosto dessa frase, mas mesmo que as pessoas sejam insubstituíveis, mas tu tem que saber deixar outros assumirem, né, então, isso é um chamado também, como tu gosta de dizer, para a gente também não se apegar que só a gente sabe fazer as coisas, só a gente que vai resolver, e como é que ficam os depois, né, a gente tem essa mania, o ser humano, de se achar mesmo, né, assim, que só ele vai saber fazer a coisa, e talvez os outros façam de outro jeito, né, e ali falou que o trabalho seria continuado, mas de uma outra forma mais descentralizada, né, eu achei interessante essa questão ali do livro. Antes de passar o Leandro, que ele levantou a mão, isso que tu está trazendo é importante, porque assim, ó, por isso, há sempre uma liderança, quando tu está na condição de liderança, tu tem que se preocupar com o futuro daquilo que tu está liderando, né? Por exemplo, na Mansão do Caminho, isso eu vi do próprio Divaldo ele falando que era uma preocupação dele, porque a mansão vai ter que continuar após ele. Então, sempre foi uma preocupação com ela não deixar de ser espírita, tá? Então, para que não se crie modismos e ismos que acabam acontecendo em qualquer coisa natural, porque são movimentos de pessoas, então tem gente que traz as suas, digamos assim, os seus conflitos para dentro do lugar e às vezes quer introjetar. Eu não sei se vocês se recordam, e aí agora me veio na mente, porque eu tenho uma memória literária, né? No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que nós lemos no semestre passado, do caso daquele espírita que foi convidado a fazer uma palestra naquela casa espírita, e aí naquela mesma casa espírita estava tendo uma sessão de Umbanda, se eu não me engano, no centro espírita. Tem um problema com a Umbanda? Não. No lugar da Umbanda, e não no centro espírita. São duas referências diferentes em cada lugar. Então, aí o orientador da casa havia dito para ele assim, o senhor vai ter que falar baixo, porque senão vai perturbar lá o trabalho que eu estou. Daí, a entidade assomou-se desse palestrante e deu um recado para toda a casa do que eles estavam fazendo de errado, que não podia fazer aquilo ali. E todos os trabalhadores xoxos, assim, naquela xoxo. Então, a falta da liderança, a falta do conceito, qual é o caminho, o que o Espiritismo ensina, como é que tem que ser o trabalho espírita, e seguir isso. A gente tem uma norma, uma regra, tem que seguir isso. Então, eu estou trazendo isso porque essa é uma preocupação do Divaldo, para não infiltrar outras correntes religiosas que não fazem parte do movimento espírita. O Espiritismo explica elas, mas não significa que comunga delas. Ora,
nós explicamos e compreendemos que as pessoas trabalham lá com tais e tais situações, mas isso não se incorpora naquele ambiente, tu entende? Não é aquele ambiente que tem que fazer isso. Então, ele está fazendo esse chamamento aqui do que a Rita falou, e isso é natural. Só que a gente também tem que ter confiança em Deus, né? Fazer o trabalho, fazer aquele trabalho, permitir que as pessoas sigam também fazendo, permitir que as pessoas também tenham, sejam convidadas a trabalharem, a fazer as tarefas. E um item que é muito importante, né, Rita, está trazendo isso porque é o teu olhar também bastante administrativo, compreender que cada pessoa tem a sua forma de trabalho. Ou seja, quando o Bezerra de Menezes apresenta na Federação Espírita Brasileira a unificação do movimento espírita, ele traz para nós que unificação é isso assim, ó, não é todos falarmos a mesma linguagem, porque isso não existe, tá? Porque eu tenho características e a Rita tem outra. Falar a mesma linguagem é falar o mesmo assunto de várias formas, mas com o mesmo entendimento, tá entendendo? Com aquela mesma finalidade. Então, assim, a Rita vai falar de um jeito, eu vou falar de outro. Mas tanto eu quanto a Rita, se alguém ouvir, ele vai captar a mesma coisa. Isso é unificar. Unificar o conhecimento. Então, ele vai dizer que a gente não pode se perder. O apóstolo Paulo era o unificador do cristianismo. E o Kardec, então, vai nos trazer essa informação, o Bezerra vai trazer essa informação de unificação nesse sentido. Então, a gente que vai trabalhar numa casa espírita, a gente tem que ter esse cuidado. Eu estou na condição de líder, mas eu preciso ir movimentando pessoas e preparando pessoas para que futuramente assumam aquelas posturas. Se nós preparássemos desde a escola até indo, subindo, né, tivesse preocupação, a casa nunca se perderia. Então, esse é o grande chamamento, né, Rita? O chamamento de nós começarmos a preparar as pessoas, tendo a humildade de entender que cada pessoa tem seu tempo, seu jeito, a sua forma, e tem direitos de errar, isso é importante, mas o problema não é errar, o problema é estarmos sempre abertos a sermos corrigidos e também fraternalmente corrigirmos as pessoas, porque existe a corrigenda fraternal, aquela em que tu vai dizer, olha, esse caminho assim que tu fez, ou essa forma que tu está administrando não está boa, porque vai causar isso, está causando... É o experiente ajudando, e isso é preparar pessoas para estar na casa espírita. E aí aqui o Bezerra está falando isso para ela, que ela não se preocupe, né? Porque a coisa vai se manejando, esse manejo vai vindo e outras pessoas vão acabar fazendo aquelas tarefas e a casa vai andar. A casa vai andar, né? Eu acho que o Leandro queria comentar. Tu falaste quase tudo que eu ia falar. Mas não é bem isso, olhando por esse prisma, a questão de trabalho nas casas, que a gente vê muito assim, né? A gente tem uma forte carência de liderança, né? A gente muitas vezes tem chefes, né? O chefe é aquele que abraça tudo, que é o que sabe tudo, que é o que faz tudo, né? E a gente não tem liderança, porque o verdadeiro líder, ele é o que vai preparar, né, desde lá da evangelização, as turmas de estudo, ele vai preparar os trabalhadores para o futuro, né? Então, hoje a gente vê, assim, uma das principais lamentações, vamos dizer assim, das nossas casas espíritas, é a falta de trabalhadores. Mas falta trabalhador, mas daí a gente pergunta assim, tá, mas o que é feito para conseguir para preparar novos trabalhadores? É porque muitas casas querem, às vezes, que chegue trabalhador pronto, que não necessite trabalhar aquela pessoa, já chegue pronto, né? Então, aí uma vez eu falei, né, gente, como é que vocês vão querer laranja se vocês não plantaram? Então, a gente tem que plantar primeiro, então começa desde lá da evangelização, ensinando os pequenos
que elas não são apenas espectadores do plano divino, né? Que elas têm também uma função, e pouco a pouco elas podem, e essa função começa na sala, aos poucos ela pode partir para o salão, né? E isso a criança vai se sentindo importante. Quando tu dá uma missão para ela, quando tu torna ela o ajudante do dia, digamos assim, ela se sente importante. E as pessoas também se sentem importantes quando tu abre essa oportunidade para que outros façam, né? Não concentre tudo nas tuas mãos. Mas é importante essa colocação que o Fabiano fez aí. É importante a gente repensar muitas vezes a conduta que nós estamos fazendo nas casas espíritas, nos nossos trabalhos, né, e pensar, né, quem e como eu estou preparando o futuro da minha casa, porque o momento que o Leandro não estiver mais ali, quem é que vai assumir a evangelização? Vai fechar? Né? Então é essa pergunta que a gente tem que refletir, né, a partir dessa parte do estudo de hoje aí. Era isso. Então, seguimos? Quem estava lendo? A Rita queria ler um pouco. A Simone não vai continuar? Não, ela... Tá. O dia desse modo, né, Simone? Isso aí. O dia desse modo esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista, por intermédio de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, dos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário em vista da extrema passividade da enferma Adelaide. Adelaide entrou em fase inesperada calma, tranquilizando o campo magnético, o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores do nosso plano trouxeram companheiros da instituição localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono, integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente. Reparei curioso que a maior porcentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-se-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para este fim, não poupáramos esforço, acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem um assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias e admiráveis expressões de luz, nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos junto de todos, em atitude vigilante para manter o imprescindível padrão vibratório, quando, em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo a Adelaide, extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade, que se reunia atenciosa e reverente. Tive, então, oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada.
Sua mão despedia raios de claridade safitina com tanta prodigialidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que a nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muita vez em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos canais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias o quarto de repouso físico da doente que nos é tão amada permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo. Senhor, em todos os dias da vida, lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza, continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente pelos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão somente ao violento impulso de idolatria, a que vós entregais impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado da alma, a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não deveis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização. E pretestais orfandade espiritual, simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Bom, aqui bem rapidamente, um recado, né? Por exemplo, vamos reter, né? Um exemplo, vamos reter a Adelaide em prece, mas onde está o seja feita a vossa vontade? A gente só quer que ela se restabeleça, vamos supor, né? A doente lá, a nossa trabalhadora, que ela se restabeleça. Mas onde está a vossa vontade? A vontade de Deus. Essa é uma grande questão que ele coloca. Uma outra questão que ele chama atenção aqui, que talvez essa saída desse trabalhador, que então ele estava na ativa, seja um recado para que todos comecem a puxar as mangas da camisa. Por quê? Porque daí é o que ele está dizendo aqui, ó, né? A aflição com quem tentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. O medo de assumir a responsabilidade dela. Alegais em favor
do vosso indesejo da alma, a confiança de que a Adelaide se tornou depositária fiel. Então, ela é a depositária fiel, como se não devesse desenvolver faculdades espirituais que vos são próprias, como se nós não devêssemos desenvolver as tarefas que nos são próprias, essas faculdades, né? Criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização, a pretexto de uma orfandade. Não, né? Senão vou ficar órfão dessa trabalhadora, né? Simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos das adversidades. Ou seja, a gente não importa se eu tenho que assumir, mas eu não sei, mas eu tenho que estar na hora de eu me enfrentar. O erro, ele é a receita da questão, mas se eu estou humilde, aberto a aprender, eu vou ser, e quem está aberto também a permitir que o outro trabalhe, tem que entender que ele precisa ter a corrigenda amorosa, porque ali está um trabalhador ou uma trabalhadora que precisa se ganhar o seu campo de ação. Então, elas estão chamando a atenção, ó, no trabalho improrrogável de autorrealização a pretexto de uma orfandade, simplesmente pelo receio de enfrentar vós mesmos as dores e os riscos das adversidades e o testemunho inerente à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir a velha experiência de incompreensível idolatria, ou seja, eu só fico dentro do meu campo, do meu eu, porque eu fico sempre me idolatrando, né? Converter-se companheiros de boa vontade, ou de boa nova, de trabalho, sair dessa coisa do receber tudo pronto, estar organizado, alguém faz, obviamente que alguém faz. Quando eu deixo de fazer algo, alguém vai fazer 2 vezes. É sempre importante a gente falar isso, né? Converter-se em companheiro de boa, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos. Então, nós também estamos nesse embarque. Só para não deixarmos passar este ponto aqui, que é muito importante, né? Que o André Luiz está trazendo para nós, tá? De que a gente vai ter que se colocar nessa batalha, sim, né? Faltou, então, desencarnou alguém da família, então a gente vai ter que continuar fazendo aquela tarefa, aquela situação. Mas pode seguir, Rita. Não, é bem isso que tá falando, né? E no fim, daqui a pouco se acomoda, né, Fabiano? Porque, claro, é mais fácil ela que já tá, mas não que tu não possa fazer. Claro que tu não vai fazer aquilo que tu falou, igual, cada pessoa é única, né, eu acho, e tem seu estilo, mas aí que tu falou, a finalidade, já que ela deixou essas sementes, e o pessoal sabia, né, tinha que tocar, talvez não conseguisse da maneira dela, da forma dela, com a liderança dela, mas cada um ia ter que assumir um papel, né? Então, no fim, eles estavam mais presos à questão ali dela não morrer para não acabar. Como é que ia ser depois? Aí dessa idolatria, ela não é para ser idolatrada. Ela é para tomar como exemplo para que eu também faça. Porque assim, eu posso amar a pessoa, mas eu tenho que me dar por conta que eu também não posso ficar só exigindo porque eu amo. Eu tenho que, daqui a pouco, tomar posse daquilo e fazer. Também, talvez ela estivesse até sofrendo ali, né? Talvez ela já estava com o corpo ali gasto, mas ela não conseguia porque ela via que as pessoas ainda estavam presas nela, né? Então, sim, é um ato egoísta mesmo ali, né? E amar também é um ato de saber deixar partir, né? Não é fácil, né, Fabiano? Mas, é dos dois lados, né? Porque, ao mesmo tempo que ela também, Adelaide, tem que preparar as pessoas, a Adelaide é um símbolo para todos nós. Sim. As pessoas também têm que entender que a Adelaide não faz tudo, não. E ela nem é para fazer tudo, e que em algum momento eu tenho que fazer essas coisas. Eu participei do movimento que era um conselho, e que cada religião tinha um período, né, de gestão, e aí o espiritismo ele ficou um período, daí eu estava junto com esse pessoal do Conselho de Educação Religiosa, né, de escolas mesmo, e a gente dava suporte, como é que trabalhava isso com as crianças. E aí o antigo que estava era um padre, né, que a gestão antiga era católica. Quando o padre desencarnou, ele levou as senhas todas com ele, para o plano espiritual. E aí, agora, para mim, atrás dessas senhas, ele levou a senha, ele levou tudo. É essa coisa que acontece, entende? Então, as riquezas nossas também podem ficar aqui.
esses valores, acolher, abraça, põe do lado, vai do lado, vem cá, ó, eu vou te encostar. A gente sempre tem que encostar, gente, ó. Isso é uma regra, tá? Para todos nós, assim, não minha, obviamente, é uma regra de administração. Um líder encosta sempre um aprendiz, sempre do lado. É a sucessão, né? Quando tu está em empresas familiares, né? Tu vai preparando, né? Da família. E as empresas também têm que... E sempre assim, né? O líder que criou aquilo, ele... Para algumas empresas, elas ficam perenes, né? E a Casas Espíritas também. Se o legado... Se ficou a memória, o aprendizado, alguém continua, né, Fabiano? Talvez não como antes, mas continua o legado. Mas se tu não treina ninguém, ou capacita, ou para se desenvolver, mas a pessoa tem que querer ser desenvolvida também, né? Tem que ser os E dois. outra coisa, né? As coisas, obviamente, se renovam sempre não perdendo o foco, né? Renovar não é trazer absurdos, mas Isso, renovar. é uma renovação. Ninguém vai ficar com o conceito velho do passado. Sim. Eu me lembro de uma situação, assim, não vem ao caso as pessoas em nenhum lugar, em que daí, era numa casa espírita, daí esse meu amigo se elegeu, e aí ele ganhou a presidente, e aí ele foi fazer o discurso dele lá na frente, e ele disse assim: então, meus irmãos, vamos continuar nosso trabalho da mesma forma que estava. Eu disse: então, por que tu te elegeu? Tu tem que... Tu não estava se queixando de determinadas situações que tu tinha que ajustar, então tu tem que te focar nisso, vamos ajustar essas questões para melhor. Agora, o que tu não pode é replicar também somente as coisas, porque daqui a pouco a Adelaide, ela pode também estar achando que está fazendo o máximo e daqui a pouco ela está trancando. Por exemplo, nós estamos na era da informática, agora vem as missões da informática, gente, do digital, nós estamos na era do digital, nós estamos saindo da matéria. Após o digital já começa a vir pensamentos. Então, aí se eu não sou dado à informatização, o mundo da digitalização, eu quero tudo ainda no papel ali, então daí não vai ficando para trás, entende? Vai ficando para trás. Então, a gente anda com o mundo também. O espiritismo anda com o mundo e o espiritismo se adapta. Kardec diz, né, que ele anda, a ciência anda a par com o espiritismo está a par com a ciência. Mas aí a gente tem que ler bem o Kardec para poder pegar isso. Mas enfim, vamos lá. Valei-me da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos em oráculos erguidos em pedestais de barco frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhe reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo auto-relaxamento na renovação própria. Por que erige semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrais inelutavelmente na jornada da ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estralhaçadas, compreendendo as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga, ou não terás outros deuses diante de mim. Ó Pai, conhecemos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e previna-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorreremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de vossas cogitações do momento, com o propósito de elevar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos
prenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. Gente, isso aqui é tão profundo, isso aqui vai lá para a área da psicanálise, da psicologia, o que ele está trazendo aqui da questão da comparação aos mitos, tá? Um exemplo assim, né? Eu amo a irmã Zenóbia, desde que ela não me coloque tarefa, porque senão eu vou odiá-la. Perceberam aqui? Eu amo ela, porque afinal de contas ela me ensina. E sim, a irmã Zenóbia, depois eu vou para casa, ela que fica no computador, ela que faz a lista, ela que pesquisa, ela que faz lá a pesquisa. Eu não preciso nada, eu só vou lá e sinto. Então, esse Deus que a gente erigiu aqui, que é o que ele está dizendo, que a gente erigiu esse Deus, que eu não quero sair nunca, que eu fico idolatrando para não assumir a posição, né? Eu jogo incensos, jogo tudo que é símbolo, né? É bem simbólico. Ele tem que me servir, porque senão eu vou odiá-lo. Vocês entendem? Eu vou acabar odiando, assim. Ó, não vos afartastes ainda das peregrinações das relíquias. Então a gente já fez esse caminho lá atrás, fazendo essas idolatrias aos mitos, né? Compreendendo nas dificuldades mentais a conquista da vida eterna. Ou seja, é pela faculdade minha mental em ação e não ficar esperando apenas mais estudar, buscar, pesquisar, trabalhar, colocar em prática, me dispor, é que eu vou encontrar essa felicidade plena e não somente esperando, né? A vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses. Então eu tenho que tirar esses deuses que eu quero continuar idolatrando para ter a fuga psicológica do recebo tudo pronto, sabe? E aí eu não quero que a irmã Zenóbia morra porque ela era boazinha, não, é que no íntimo do inconsciente ela não era boazinha para mim, ela apenas me anulava as minhas ações, porque eu amava ela nesse sentido. Mas se ela vier e me dizer para mim que eu tenho compromissos a assumir, acabou o amor por ela. É isso que eles estão querendo dizer, porque é falso esse amor. Vocês entendem? E é bem profundo isso daqui, porque isso daqui, gente, é como Jesus, assim. As pessoas odiaram Jesus porque... Sabe por que as pessoas odiavam Jesus? Porque Jesus as fez pensar. A presença do Cristo incomodava, porque o Cristo tirava aquele véu que eu queria ficar dormindo, como uma concha lá no oceano, em que vem a onda, me tira a água e eu me jogo lá como aquele pequeno molúsculo que entra na terra, porque eu não quero ver a luz do sol. Eu quero sempre ficar naquela condição ali. E aí tu me incomoda, sol, tu me incomoda, sol. É Jesus, tu me incomoda, Jesus. Por isso lá, quem vocês querem libertar? Barrabás ou Jesus? Barrabás, porque o Barrabás é a ilusão minha. Eu quero ficar na loucura. Jesus estava me dizendo para mim que eu tinha que amar o meu inimigo. Como assim? Né? Então, essa idolatria que ele está querendo dizer que a irmã Zenóbia estava sendo encharcada. Então, havia muitas preces importantes, as preces eram importantes, mas importantes para que ela ficasse. A mulher já não tinha mais corpo para aguentar. Ali tem uma frase lá em cima que eu deixei passar, que ele falou assim, ó, ainda que nós quiséssemos restabelecer com energia aquele corpo, não tinha mais como. As células não tinham mais como. Então, às vezes, quando a pessoa está nesses estados assim, a gente sempre tem que, nunca pode esquecer que seja feita a vossa vontade. Quanto a mim, né? O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora? Ou tirar essa palavra, né? E agora, o que vai ser? Vamos lá, então. Ô, Rita, quer descansar um pouquinho? Pode ser. Eu convidaria o seu Roberto. Pode ser, seu Roberto? Pode ser sim, seu Homero. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico.
A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em contínuo convívio com as nossas organizações e necessidade? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Aí, ó, Roberto, só uma questão aqui para não perder, amigo. Imagina que Jesus deveria ficar eternamente com a gente sempre perguntando para ele, sempre perguntando. A gente não ia desenvolver nunca, porque a gente ia ficar numa redoma, assim, sempre com dúvida. Um assunto, ele não se esgota. Ok, nunca vai se esgotar. Mas ele precisa, naquele tempo, curto espaço de tempo, se fechar. O resto é estudo, para pesquisa. Então, ó, aqui, ó, não passar... Aqui, ó, que seria de nós se Jesus permanecesse em contínuo convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaria, talvez, de maravilhosas flores na estufa. Então, Jesus, sempre aquele jardim, porque Jesus era um jardim, mas nós estaríamos ali. Não passaríamos de flores na estufa sem vida essencial, por excesso de consulta e abuso da confiança. Então, tem um momento em que a gente agrega o conhecimento, toma posse dele, e agora é o momento de começar. Agora é o momento de puxar as mangas para fora, a blusa, sem medo, e fazer. O errar, como a gente diz, faz parte. Ele faz parte da receita, né? Só para a gente não deixar passar aqui, que é o chamado, muito bom esse chamado dela, para nós, trabalhadores. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, e compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender, deste modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus e que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente, considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito altos apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fábio pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra desse pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, a qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe disponhais
na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem, inevitavelmente, os valores da cooperação. Adelaide reconhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertence. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para as suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partindo-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual, que o regresso às celas de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a, ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse ofavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual a fluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora rebusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. E com benévola expressão afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se nas suas asas, cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou tímida que lhe fosse concedido o obséquio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal, espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito e, mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado,
quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Meu dirigente explicar-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenobe, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denotada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia, a caminho da casa transitória, por ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Enfim, então terminou. Que bonito esse encerramento, né? Porque vai mostrar a questão da confiança, que a gente precisa ter a confiança. Uma casa espírita, né? Um lugar, um templo, ele não é nosso. Nós estamos ali de passagem, naquele momento nós somos convidados a estar naquele momento. E quanto mais o Leandro citou, né? Não vamos colher laranja se plantarmos limão. Então, a gente precisa criar barreiras fortificadoras. E como é que se fortifica? Na base, que é o estudo bem conduzido, bem entendido, que é o estudo das obras básicas. Né? Então, tendo o bom estudo, a condução do trabalho, a pessoa orientando, criando aquela norma, diretriz, respeitando, né? A casa espírita ela tem que ser espírita. Tem que ser uma casa espírita, ela não tem espaço para outra. Ela respeita os outros segmentos, assim como os outros segmentos respeitam o espiritismo e não praticam. Eu quero praticar que nem na igreja. A igreja faz os rituais, as coisas espíritas? Não. Na igreja evangélica, eles usam o conhecimento espírita? Não. Como é que o espírita é a casa da mãe Joana que pode fazer tudo? Vocês entendem? Então é muito engraçado. Nenhum segmento de fora atende às demandas do espiritismo. Mas daí tem pessoas que acham que pode o espiritismo atender todas as demandas e não pode. Então, o fortalecimento de uma instituição religiosa se dá pelo seu conhecimento bem conduzido. E aqui nesse caso, e acima de tudo, a confiança em Deus. Vou só citar um caso para vocês. Logo que nós abrimos a nossa casa aqui, eu me lembro que aí eu já citei essa questão, a gente trouxe um médico aqui nas enchentes, deu o problema das enchentes, um amigo nosso, psiquiatra, se voluntariou à renovação de receitas para as pessoas que estavam necessitadas, que perderam suas receitas de remédios controlados. E ele, então, como médico, psiquiatra, se prontificou a renovar essas receitas. E aí eu estava um pouco preocupado, porque eu queria que viessem as pessoas pela oportunidade, porque conseguir um psiquiatra gratuito, assim, sem marcar a ficha, de madrugada, sem nada, e sem esperar fila, dá para se dizer que é um luxo, né? Então, era importante. Aí, eu fiquei pensando assim, não, mas eu tenho que chamar, aí chamei, fiz o convite, depois fiquei mais preocupado, e aí a minha mediunidade é da escuta. E aí os amigos da nossa casa me falaram para mim, da parte administrativa, cuida tu, das pessoas cuida nós. Então, quem tem que estar aqui, vai ter que estar aqui.
vai estar aqui. Isso não é para nós, é a mesma coisa. O público que vai na casa espírita, isso é Deus, isso é quem cuida é Deus. Deus é que vai encaminhar as pessoas, ele vai colocar a mão, ele vai acordar lá a pessoa, vai dizer, vai na casa espírita, ou alguém. Essa parte é de Deus. Cabe a nós conduzir este conhecimento de Deus da forma espírita. E aí, essa experiência para mim foi muito importante, pessoal, porque eu observei ao longo das consultas que não sobrecarregou o salão, vinha uma leva, ele atendia, quando estava no fim, aquela leva voltava de novo. Parecia que havia alguém que saía do centro e buscava 5, 6, aí quando chegava no último, vinha mais uma leva. Então havia um equilíbrio espiritual sendo feito. O Roberto está aqui e pode confirmar comigo, a Ivone, o Gabriel, o Leandro. A nossa casa tem 26 lugares. Ela preenche exatamente os 26. Pode sobrar, mas dificilmente alguém fica em pé, só os trabalhadores que dão lugar. Então, há um equilíbrio coordenado pelo plano espiritual que não é nós que fizemos. Cabe a nós fazer outra tarefa. Então, essa confiança em Deus, a gente precisa confiar. Quando nós sairmos, confiarmos na plantinha que nós deixamos na casa. Confiarmos nessa planta. E porque depois mesmo de desencarnado, a nossa vida continua. E nós vamos lá, então, continuar trabalhando lá na instituição. E vendo o jardim florescer que nós plantamos lá dentro. Né? Então, eu queria deixar essa minha mensagem final, se alguém quiser falar alguma questão. Nosso estudo deu bem certinho. Aí eu passo para o seu Homero. Tudo certo, pessoal? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Vamos passar para o Joel, então. Então, novamente, esse manancial de bênçãos. Nós podemos reverenciar a divina bondade, mais esse momento de luz, mais esse passo dado em busca da construção da vida plena. Que nós possamos, imbuídos desse manancial de bênçãos, termos a condição de, lá fora, na nossa vida de relação, compartilharmos esses ensinos através de uma vivência plena de harmonia, de paz, de esperança, de verdade, de humildade, de caridade suprema, fazendo com que todos aqueles com quem tenhamos o privilégio de conviver percebam e sintam em nós a divina presença. Por isso, Senhor, que a luz da Tua infinita misericórdia fortaleça cada vez mais a nossa fé, iluminando as nossas consciências e dando-nos aquela condição maravilhosa de podermos verdadeiramente sermos peregrinos do Senhor, trilharmos os passos do meigo Nazareno e darmos a nossa singela colaboração para que esse mundo efetivamente se torne um mundo pleno de paz, de harmonia, de amor e de verdade, com aquela plantinha simples e humilde que nós, colaboradores da verdade, conseguimos dar a condição maravilhosa para que ela possa germinar e se tornar uma árvore frondosa. Que tenhamos uma semana plena de luz e um final de semana de harmonia e de verdade junto aos nossos amores, fazendo com que os nossos corações batam cada vez mais forte naquela essência divina. Por isso, Senhor amado, agradecido nos encontramos e em Teu nome, em nome do Mestre, dos trabalhadores da verdade que nos dão a certeza de que não estamos só em momento algum, agradecidos damos por encerrado o nosso humilde encontro na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau. Boa noite também. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Saúde a todos. Boa